Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Nestor. E aí, Beth, beleza? Prazer enorme tê-lo aqui conosco de novo. Ai, meu prazer é meu. Prazer enorme Sensacional. mesmo. Muito bom te ver aqui com um tema tão relevante, né, Nestor? Retrospectiva 2024, perspectivas para 2025 sobre o processo penal nos tribunais. Deixa eu te apresentar primeiro, não que você precise de apresentações, né, mas só para eu ler o seu currículo para o pessoal que está entrando. Gente, nós vamos conversar hoje com o professor Nestor Távora. Ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Ele foi defensor público no estado de Alagoas. Atua como advogado criminalista e é professor da disciplina de Direito Processual Penal em diversos cursos, além de ser autor de diversos livros na área de Direito Processual Penal. Antes de dar a palavra para o professor Nestor, eu gostaria de dizer a vocês que o Instituto de Direito Real ele está dando um desconto para o curso do professor Nestor para quem se cadastrar na página da live. Então vai lá, pessoal, não perde tempo não, porque o curso é imperdível e com desconto, então não tem como, né, Que Nestor? Tem que bom, correr para lá e aproveitar a chance. certamente. Ô, Beth, que bom. Agradeço imensamente o convite. Enfim, participar do Instituto Direito Real é uma grande honra. Um instituto que sempre busca primor, né, no conteúdo, uma seriedade na preleção do corpo docente, nas matrizes e uma liberdade de cátedra que hoje é tão cara e é tão importante. E a gente vai aqui, nesse nosso encontro, né, fazer uma prévia do que aconteceu no ano de 2024, o que a gente trouxe como herança maldita ou não para o ano de 2025 e o processo penal sempre aí com um protagonismo, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja no âmago de grandes operações protagonizadas pela Polícia Federal e principalmente pelos escândalos, né, que acometem ainda o poder público como um todo e que aqui e ali invoca-se o direito penal sempre como uma linha argumentativa, né, seja como mera retórica ou realmente com pontos sensíveis e que a gente precisa enfrentar dentro aqui da nossa proposta, né, que é olhar o direito processual penal sempre com a visão crítica, sempre com a visão pautada, inclusive para aquilo que é de utilidade. Beth, eu preciso começar, né, falando do pacote anticrime e também do entendimento do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, porque nós tivemos aí o Supremo colocando o dedo no pacote anticrime, provocado naturalmente em ações diretas, para que o Supremo pudesse analisar se as alterações no Código de Processo Penal tinham ou não guarida constitucional. No frigir dos ovos, o que o Supremo Tribunal Federal acabou por fazer foi, de maneira objetiva, alterar, em alguma medida, a própria essência do trabalho do Congresso Nacional. Nós temos a alteração da literalidade do que ficou consignado no Código de Processo Penal e com algumas intervenções muito preocupantes e que mudam, é o que eu tenho alertado para o ano de 2025, a própria compreensão do sistema, o papel do juiz, a atividade do Ministério Público, a atuação da própria Polícia Judiciária, ou seja, uma cultura institucional e principalmente a compreensão daquilo que é a essência para que o sistema funcione, opere de maneira adequada. Ora, tivemos então o juiz das garantias, Sim. que é essa figura tão emblemática, um juiz que não é um juiz investigante, mas um juiz que atuaria deliberando na fase investigativa e que, a princípio, estaria afastado da condução do futuro processo criminal. Ora, o Supremo, analisando essa figura, promoveu alterações que alguns diriam sutis, mas que subvertem todo o contexto do que foi aprovado no Congresso. Inclusive, a dilação da competência da atuação do juiz das garantias.
que o Congresso apontou que o juiz das garantias atuaria até o momento do recebimento da inicial acusatória. Então, seria o próprio juiz das garantias que deliberaria pelo recebimento ou não dessa inicial, deflagrando-se ou não o processo. E o Supremo diz: não, a atividade do juiz das garantias ela estará exaurida quando a inicial acusatória for oferecida. Então, ao invés do recebimento, nós temos o oferecimento da inicial, com impactos, por exemplo, no sistema de competência, na definição, inclusive, da prevenção. Ora, porque se eu tenho um juiz que presidirá a instrução, que deliberará sobre o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, ele será o juiz prevento. Mas Sim. não foi o que ficou aprovado com a inserção do pacote anticrime. Um outro ponto extremamente sensível e que foi debatido exaustivamente na academia. O juiz das garantias, se posteriormente ele atuasse na fase processual, nós teríamos ali um fato gerador de impedimento. E impedimento leva à nulidade absoluta. O Supremo Tribunal Federal, então, ora, promove um verdadeiro freio nesta previsão e diz: não, as hipóteses de impedimento estão consignadas no Código de Processo Penal e não vamos aqui trazer mais uma hipótese dentro do contexto do juiz das garantias. Então, se o juiz das garantias, posteriormente, atuar na fase processual, nós não temos um fato gerador de nulidade absoluta. Significa dizer que a defesa precisará demonstrar a ocorrência de prejuízo para conseguir nulificar esse processo. Isso é um esforço hercúleo. O sistema de nulidades ele vem sendo desidratado de tal maneira que a declaração da nulidade de um processo é algo cada vez mais remoto. Até as hipóteses objetivas que figurariam como fato gerador de nulidade, hoje caem no limbo da necessidade de demonstração de prejuízo, o que leva o Poder Judiciário a atuar com uma certa margem de discricionariedade. E não é incomum que situações, aspas, curiosas, ou que aparentemente teriam um desfecho óbvio, na prática, não sejam resolvidas com aquilo que nós esperamos da interpretação do próprio sistema. Um outro ponto interessante, e que eu também não posso me furtar a abordar, envolve a questão dos prazos. Ora, a dinâmica do tempo hoje ela é muito cara, né? Talvez do nosso patrimônio imaterial, o tempo, Sem ele gera dúvida. tanta tensão, né? Numa vida tão corrida, todos extremamente estressados, a relação do cidadão com o tempo é cada vez mais conflituosa. E já há muito tempo nós conclamávamos o parlamento a alterar o prazo para a conclusão do inquérito policial para o delegado estadual quando o investigado estivesse preso. Mas por um argumento muito simples. O delegado estadual, ele historicamente gozava de menos prazo do que o delegado federal. O que por si só é uma contradição. Até porque a polícia estadual, ela acaba por investigar um cenário de crimes muitas vezes mais complexos do que a própria demanda trazida para a atribuição da Polícia Federal. E aí o Congresso, ora, ele atendeu a este reclamo e o Congresso aponta o seguinte: olha, o prazo do delegado estadual é de 10 dias, mas prorrogável uma única vez por até mais 15 dias. O delegado deveria representar o juiz das garantias, o juiz das garantias ouviria o Ministério Público para deliberar. O que o Supremo faz? Olha como isso é um ponto importante. O Supremo diz, primeiro, se o delegado estadual perder o prazo, isso não leva automaticamente ao relaxamento da prisão. Então, o sujeito, o indiciado, poderá ser manutenido, custodiado
mesmo ao arrepio do prazo que o delegado estadual tinha para concluir o inquérito, e o Supremo vai além para permitir que o delegado estadual provoque o juiz por mais de uma vez. Então a lei aponta uma única prorrogação e o Supremo, meio que, aspas, legislando, Sim, né, sem permite prorrogações para além daquela que foi autorizada pelo Congresso Nacional. Ora, convenhamos, se era necessário adequar o prazo, esta análise, medir a temperatura de razoabilidade, cabe ao parlamento. O parlamento aponta, ora, o tempo de prorrogação, a quantidade de prorrogações. Não é o Supremo Tribunal Federal que vai trazer meio que um rascunho indefinido e conferir ao Poder Judiciário esta possibilidade de autorizar prorrogações indefinidas, mesmo sem permissivo legal para tanto. Mas o Supremo assim o fez. E convivemos com essa realidade. Um outro ponto importante, Beth. O parlamento proibiu a realização da audiência de custódia por videoconferência. Então, por uma opção político-legislativa, nós vedamos a videoconferência para a realização da audiência de custódia. Claro que uma vedação dessa natureza, ela não é imune a críticas. A videoconferência, os sistemas de informatização apoiando o dia a dia forense, isso naturalmente vem sendo aplaudido por muitos. Só que quando a gente fala da audiência de custódia, é o momento em que o preso terá contato com o juiz, a pessoa que vai decidir se ele será ou não mantido custodiado. E mais do que isso, é o momento em que o juiz poderá inspecioná-lo e, inclusive, perceber se aquela pessoa foi maltratada no momento da captura. São pontos de uma sensibilidade e de um componente humano que, na minha ótica, não são triviais. Só que vem o Supremo Tribunal Federal, ainda durante a pandemia, e autorizou que a videoconferência fosse uma medida excepcional para que não ocorresse a disseminação, ora, do vírus propulsor da Covid-19. Só que agora não se justifica. a videoconferência pode ser realizada por deliberação do juiz. O juiz delibera. Ou seja, olha o componente trazido pelo Supremo, já que não falamos mais em período pandêmico. Se a videoconferência não comprometer a aferição de integridade e os demais direitos e garantias fundamentais do preso, que ela se realize. Então, que o juiz delibere e a audiência, importantíssima, será realizada virtualmente. O componente de presencialidade, ora, ele fica relegado a um segundo plano. Eu penso ainda hoje que nós temos no dia a dia forense reuniões importantes onde nós não abrimos mão de que elas sejam realizadas presencialmente. Fora do dia a dia forense, quando temos algo importante a deliberar, muito provavelmente acontecerá de maneira presencial. E aí, na hora da videoconferência, nós temos, para a audiência de custódia, ora, um permissivo ao arrepio do que ficou consignado pelo Congresso Nacional. Me parece que, nesse ponto, é a subversão do desejo da maioria. Sim. Maioria retratada numa democracia de representação. E o Supremo Tribunal Federal, ora, entre aspas, né, julgando a demanda em controle de constitucionalidade, subverte o desejo do parlamento. Só que não para aí. Por quê? Ora, lembrem, a ideia de crítica, seja ao Supremo Tribunal Federal ou a qualquer outro tribunal,
ela não precisa deixar sequela. A gente não vai personificar a crítica. Nós precisamos formular uma crítica quanto à interpretação do próprio sistema. Isso é sempre muito bem-vindo. O Supremo Tribunal Federal, ele trouxe para si, em controle de constitucionalidade, algumas outras demandas essenciais. E eu não posso, né, nessa live, deixar de falar em um dos tópicos, na minha ótica, mais sensíveis, que é a execução provisória da pena. Ora, a ideia de presunção de inocência é muito cara. A cultura constitucional, ela não pode ser negligenciada. Ora, o Papa acabou de falecer, né? Você tinha lá uma figura humana, e quando você traz o componente humano, ele usualmente desperta muito respeito. A Constituição Federal é um farol de humanidade. As premissas constitucionais, quando são aplicadas no dia a dia, é que permitem as grandes revoluções. Paradoxalmente, as grandes revoluções exigem uma noção clara de comportamento, de tratamento humano. É o que nós precisamos da administração de poder. Então, vem o Congresso e insere lá no artigo 492, inciso 1, a linha E, do CPP, uma execução provisória emanada do júri. Mas olha o que o Congresso disse. Se o sujeito é condenado pelo tribunal do júri a 15 ou mais anos de privação da liberdade, o juiz que preside o júri pode determinar a execução provisória e, consequentemente, o sujeito vai cumprir pena, mesmo antes de exercer o duplo grau de jurisdição. Olha como isso é importante. Porque lá atrás, durante a Operação Lava Jato, onde foi admitida a execução provisória, o duplo grau de jurisdição já tinha sido exercido. Isso. Olha que, como é importante, Beth. A execução provisória da Lava Jato era chamada de prisão em segunda instância. Então a confirmação do sujeito tinha que ser confirmada por um tribunal. E mais do que isso, seria necessário que daquela decisão só coubesse recurso extraordinário lato sensu. Ou seja, o especial ao STJ ou o extraordinário ao STF. Como eles não são dotados de efeito suspensivo, caberia o imediato cumprimento da pena. Assim, rezou o Supremo na sua cartilha da época, lá de trás. Só que o Supremo volta ao tema, reconhece que a execução provisória violava a Constituição Federal, porque ofenderia a presunção de inocência, e mais do que isso, violaria também o Código de Processo Penal, que no seu artigo 393 aponta que antes do trânsito em julgado só cabe flagrante preventiva ou prisão temporária, então não há espaço para uma execução provisória, e o Supremo, então, afastou a execução provisória nas ADCs 43, 44 e 54. Jóia. Mas aí vem o pacote anticrime para dizer que cabe execução provisória no júri, porque o júri é soberano. Mas, gente, é um elemento interessante, né? É difícil, né, Nestor? Nossa, porque a gente vai capotando no ordenamento. Sim, né? Quando você espera o improvável, até o impossível acontece, como diria Milor Fernandes. Então, ora, qual é o ponto de atenção, Beth? A soberania dos vereditos, ela foi estabelecida para proteger o jurisdicionado e não para fragilizar o povo, fragilizar aquela pessoa que é submetida a um tribunal popular. Perfeito. Ora, quando se invoca a soberania dos vereditos para justificar a execução provisória, isso significa um desvio de finalidade da soberania dos vereditos. É a soberania de conveniência. Tem soberania para justificar a execução provisória, mas não tem soberania para tantas outras coisas, como o próprio Supremo Tribunal Federal já fez e que iremos trabalhar hoje, inclusive com tópicos sensíveis. Mas antes de chegar nesses tópicos outros, ora, o Supremo conseguiu, em controle de constitucionalidade, piorar o que já era ruim. Porque não só reconheceu
a constitucionalidade da execução provisória no júri, alicerçado nesta soberania dos vereditos, mas o Supremo foi além, porque ele retirou o gatilho de segurança da condenação a 15 ou mais anos de privação da liberdade. Então, hoje, se o sujeito é condenado pelo júri, caberá a execução provisória, independente da quantidade de pena fixada. Beth, isso é muito ruim. Verdade. Porque as ADIs foram propostas com a expectativa, com uma lupa, com um olhar defensivo. O que se queria era expurgar do ordenamento a execução provisória por ser inconstitucional. Aí o Supremo disse que é constitucional e retira o gatilho dos 15 anos. Ou seja, em ações manejadas com pretensão defensiva, o Supremo retirou a barreira que ainda apoiava alguma racionalidade. Então, conseguimos um resultado pior do que aquele que foi trazido pelo próprio Congresso Nacional. E esta, a execução provisória que ficou. Uma execução provisória para qualquer condenação emanada do júri. E o pior, como desgraça pouca é bobagem, essa execução provisória de uma decisão emanada do júri é cabível, inclusive, Beth, para os crimes conexos. Crimes que foram levados a júri, mesmo ontologicamente não sendo dolosos contra a vida, mas que foram julgados pelo povo em virtude das regras de conexão ou de continência. Então, caberá a execução provisória, mesmo para crime não doloso contra a vida, desde que seja julgado pelo júri, em virtude das regras de conexão ou continência. Ou seja, Não é pode o cenário. ficar pior, pode? Pois é, não sei. Aliás, eu acho que sempre pode. Sempre pode. Sempre a gente consegue piorar a situação. A cada dia, a gente consegue se superar, recrudescendo a situação jurídica que outrora já achávamos extremamente pesarosa, Sim. extremamente desafiadora. Agora, não para aí, porque execução provisória é um tema, na minha visão, Beth, que é a porta de entrada para que se antecipe o cumprimento de pena em todo e qualquer caso. A justificativa que passou para o júri, eu costumo chamar de laboratórios. Por que laboratórios? Ora, existem tipos penais que alguns rotulam de tipos penais leprosos, aqueles que ninguém quer tocar a mão. Então, os crimes de sangue, eles costumam trazer para o grande público um apoio muito intenso sempre que o tribunal dá um bypass na Constituição, sempre que um tribunal atua de maneira mais rígida, porque a população, ela demonstra, inclusive, nos últimos ensaios, nas últimas pesquisas, se mostrou que hoje um ponto sensível e que atinge o atual governo é a questão da segurança pública. Então a população se sente substancialmente insegura. Veja que deixamos, né, para planos posteriores educação e saúde, que sempre figuravam lá em cima, ou preocupação com o aumento de preços da cesta básica. Nenhum desses tópicos que são sensíveis a quase todas as famílias brasileiras, nenhum desses conseguiu suplantar o primeiro lugar, que é a preocupação com segurança. O brasileiro hoje, mesmo que não experiencie uma questão de criminalidade, um ambiente que realmente venha a vulnerabilizá-lo diretamente, mas o brasileiro, ele se sente inseguro. É uma questão de percepção. E se isso é verdade, a população está aplaudindo quando se publica um precedente que traz um tratamento mais rígido para a persecução penal. Então, a execução provisória emanada do júri, já que os crimes de sangue têm aquele condão simbólico, né, da lepra, né, ninguém quer tocar, então é aquele elemento, aquele ranço
de preconceito, hora de afastamento, de exclusão. Então tá todo mundo aplaudindo a execução provisória do júri. Mas o próximo encontro vai ser execução provisória novamente como regra geral. Então o que o judiciário quer fazer é antecipar o cumprimento da pena, independente do trânsito em julgado, e eu vou além, independente do exercício do duplo grau de jurisdição. Posso lhe dar um exemplo? É um caso que me é muito caro, porque é um caso que eu acompanho, mas que eu estou levando a matéria agora, já está no Supremo Tribunal Federal. Eu já estou no STF. Se tem determinado, Beth, execução provisória de medida socioeducativa, ou seja, justiça menorio, atos infracionais praticados normalmente por adolescentes. Então, a justiça menorio tem autorizado a execução provisória de medida socioeducativa, invocando um princípio que é o princípio da intervenção precoce, para justificar que o adolescente seja imediatamente submetido a esta medida socioeducativa, mesmo sem ter exercido o duplo grau de jurisdição, ou seja, mesmo sem ter apelado ao tribunal da sentença que impôs a medida socioeducativa. Isso é o quê? Execução provisória. Sem dúvida, é lógico. Agora imagine, quer dizer que o adolescente não é mais presumivelmente inocente? Aí alguns diriam, mas a medida socioeducativa tem um caráter pedagógico. Veja, aí você está enxergando uma parte do todo. Ela pode até ter um caráter pedagógico, mas ela também tem natureza de sanção. De sanção. E se o adolescente cumpre esta medida antes de exercer o duplo grau de jurisdição, nós estamos a dizer que na justiça minoril, na justiça que é movimentada para o adolescente, nós não temos presunção de inocência. Ou seja, eu trato o adolescente de uma maneira mais gravosa do que eu trato o adulto. E eu estou violando, nesse modo de agir, todas as convenções internacionais a respeito. Para que você tenha uma ideia, o STJ tem súmula para dizer que não cabe execução provisória de pena restritiva de direitos. Claro que uma medida socioeducativa não é uma pena restritiva de direitos, mas em tudo se assemelha. Né? É o é, mas não é. Não é ontologicamente, mas em tudo se assemelha a uma restritiva de direitos. Você encaminha um adolescente para prestar serviços à comunidade, para se integrar em uma determinada ONG, para despender uma parte do seu tempo em atividades diversas. Ora, é evidente que em tudo se assemelha a uma pena restritiva. Agora, o adulto não tem a pena restritiva de direitos executada provisoriamente, mas o adolescente tem a medida socioeducativa executada provisoriamente. Como isso pode ser constitucional? Como? Ah, Nestor, mas se o adolescente apelar, vai demorar. E aí, se ele atingir a maioridade, se ele atingir os 21 anos, não vamos mais propiciar que ele realmente se submeta a essa medida. Mas espera aí, uma coisa é uma intervenção precoce num adolescente que está em condição de vulnerabilidade, está nas ruas, ou então foi cooptado por uma organização criminosa. A outra é do adolescente, né, que tem pai, tem mãe, tem família, está acolhido pela família e que, naturalmente, tem as devidas sanções familiares em virtude do ato infracional praticado. Agora, isso tudo não nos permite boicotar a Constituição. Se a gente quer um procedimento sancionatório, qualquer que seja ele, administrativo ou penal, acelerado, nós teremos que conviver com a nossa pretensão de celeridade. Até porque a Constituição fala em razoável duração. O que é esta razoável duração? Aí é a pergunta do milhão. Né? O que você entende como razoável duração?
O Lênio Streck, ele publicou um ensaio essa semana mostrando a morte do jurista, né? Porque o que se fala é que no próprio cenário do direito nós estamos substituindo a leitura pelos vídeos, pelas sínteses, né? Pelo TikTok do direito. E na área não jurídica, e aí saindo um pouco do Lênio, esse fenômeno tem sido uma realidade do dia a dia. Eu estava lendo uma reportagem, na verdade, na Folha de São Paulo, onde o Antônio Fagundes dizia o seguinte: as novelas de hoje, as cenas de novela, elas vão durar de 30 a 40 segundos, porque é o que nós estamos habituados com o tempo do stories no Instagram, ou o tempo que você fica passando no Insta aquelas informações, né? Você está sempre na superficialidade, senão Sim, seu cérebro, né, se dispersa. E aí ele estava fazendo uma comparação com o sucesso na TV fechada das novelas de antigamente, onde uma cena leva de 10 a 12 minutos de diálogo, com dois protagonistas ali, exaurindo um determinado tema, trocando ideias profundas sobre uma determinada linha argumentativa. Hoje isso não mais existe. Porque você tem 30 segundos de diálogo, corta, troca de cena. Ou então, se a cena durar um minuto, aí o Fagundes diz, ou vem uma explosão, ou vem um acidente, ou alguém vai parir, ou tem um soco, ou tem alguma coisa. Porque senão o telespectador muda se o canal. dispersa. Não tem. Você não fica, né, cooptado por aquela informação. Assustador, Eu tô né, Nestor? demais, A que ponto demais. chegamos? Nós chegamos realmente no momento de intolerância em todos os sentidos, inclusive a nossa intolerância com nós mesmos. Nós não mais nos aguentamos. E a gente não tem hoje, não só no aspecto empático, mas o cuidado necessário para a assimilação de conteúdo. E aí ficamos na absoluta superficialidade. Eu fico muito impressionado, Beth, porque às vezes eu tenho provocações no Instagram de casos extremamente complexos que a pessoa que me pergunta nem sabe que eu advogo na causa, mas ela já traz todas as teses de resposta. Inclusive, isso aconteceu com alguma frequência no caso do 8 de janeiro. Ora, e aí eu olho, né? Ah, tem saída para tudo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem essas saídas aqui, sofisticadas, aspas, juridicamente, se ela não lê os autos? Mas se ela não viu de fato a narrativa de conteúdo, como é que você se sente à vontade de dar solução jurídica para situações onde você não se aprofundou? Então, todo problema complexo normalmente tem uma solução direta, imediata, superficial, fácil e errada, né? Certamente não vai ser aquele caminho, um caminho seguro para que eu possa trazer uma saída. É o que a gente tem hoje experimentado no nosso dia a dia de interpretação do direito. Quando a gente tem os precedentes do Supremo e que me preocupam substancialmente, voltados a essa pretensão de aceleração, acelerando o processo, mitigando ou eliminando a instrução processual, a gente vai conseguir resultados não necessariamente, ouçam bem isso, satisfatórios. Você vai ter a imposição de sanção. Você vai ter julgamentos. Nós teremos soluções jurídicas. Se vão ser justas, com qualidade e adequadas, E esse é constitucionais, né, um Nestor? outro, ou constitucionais, que é o mais importante, esse é um outro ponto de discussão. Para que vocês tenham uma ideia, o Supremo Tribunal Federal hoje não tem, Beth, isso eu posso lhe dizer assim, com lugar de fala, para usar a expressão da moda. O Supremo não quer declarar prescrição da pretensão punitiva, porque o Supremo não quer fazer cálculo de prescrição. Então, os ministros estão se negando a declarar prescrição, eles querem que transite em julgado a condenação, com toda a carga axiológica na vida da pessoa que isso representa, para que a prescrição da pretensão punitiva seja declarada pelo juiz da execução. O que significa dizer que a pessoa terá contra si o trânsito em julgado da condenação, que vai ter uma guia de execução, muitas vezes um recolhimento a estabelecimento prisional, só para depois declarar a extinção da punibilidade.
porque a mais alta corte do país, que se coloca como última instância na área penal, não quer olhar para a extinção da punibilidade. Como justificar isso? Se o artigo 61 do Código basta olhar, fazer uma leitura rápida, fazer uma leitura tiktokiana do artigo 61 para dizer o seguinte: extinção da punibilidade, ela deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. E o Supremo se tira dessa expressão qualquer grau de jurisdição. Ora, E manda para execução. E manda para execução. Como aceitar isso? Assim, são linhas que não comportam argumento, são linhas com todas as vênias de um autoritarismo realmente que nós não estávamos habituados em um momento anterior. Mas não para aí, né? Porque se temos essa virada de jurisprudência, se empurramos para 2025 essa bagagem de controle de constitucionalidade muito significativa, é importante também dizer, Beth, que um dos temas mais sensíveis atualmente é o encarceramento. Ora, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. É senso comum afirmarmos que aproximadamente metade da população carcerária é de presos cautelares. A prisão preventiva segue como sendo o grande pivô, o grande elemento de custódia, mas ainda hoje continuamos no grande limbo de compreender o que é que justifica a decretação da preventiva. Nestor, seja mais claro, pretendo. O principal fundamento para prender preventivamente no Brasil é a garantia da ordem pública. E até hoje seguimos sem uma definição do que simboliza essa expressão. Até hoje, nem o parlamento se condignou a esclarecer no Código o que é a garantia da ordem pública, e ainda hoje os tribunais são vacilantes na compreensão dessa expressão. Então, por isso que temos situações exatamente iguais, com soluções jurídicas diametralmente opostas. Leia-se, pessoas que estão soltas por tipos penais similares a de outras pessoas que estão custodiadas, mas mais do que isso, com o modo de proceder idêntico. E isso realmente gera uma fragilidade sistêmica absurda. Ora, eu tive recentemente no Tribunal Superior e um juiz convocado me disse o seguinte: Nestor, nós estamos num momento onde precisamos respeitar muito o histórico. Nós temos uma cultura dos precedentes. Me lembrou muito o do Orkin, quando ele fala da teoria do romance em cadeia. Porque o juiz decide hoje, respeitando o histórico e pensando no futuro. É como se tivéssemos cada juiz escrevendo um capítulo de uma determinada série. Então, se o juiz decide, ele está escrevendo um capítulo novo. Ele não pode desconsiderar todas as decisões anteriores, porque senão essa série fica sem sentido, se ele se divorciar do histórico. E ele não pode simplesmente ser de tal maneira disruptivo que não aponte um horizonte seguro para o futuro. Então, a ideia do romance em cadeia nos dá uma ideia de percepção de coerência sistêmica, de coerência de respeito ao passado e de orientação para o futuro. Mas o que a gente percebe hoje é que às vezes a série ela é interrompida abruptamente e que me parece até às vezes nós temos um mesmo capítulo escrito com desvio de personalidade. Porque você não compreende naquele capítulo escrito, naquela decisão que foi parida, um respeito ao que era produzido anteriormente, nenhuma esperança de uma coerência para o que vem a acontecer no futuro. E isso traz muita angústia, mas ao mesmo tempo nos apresenta um cenário jurídico bastante desafiador, porque nós temos oportunidades. Oportunidades de alterar precedentes, oportunidades de termos um horizonte constitucional onde a insistência sempre em preservação constitucional
nos trará, em algum momento, a volta para a premissa do equilíbrio. O Brasil ele é pendular. Ele, infelizmente, segue com muita frequência os extremos. Em algum momento você tem uma banalização da prisão, em outro momento alguns reclamam porque tem uma banalização da liberdade provisória, e o que se quer, na verdade, é uma pretensão de equilíbrio. O cárcere, quando ele se faça estritamente necessário. Caso contrário, a regra é a liberdade. O que vai dialogar diretamente com essa nossa frustração coletiva acerca do tempo de duração do processo criminal. E o que, é que se deseja hoje, com mais frequência? Que eu tenha solução jurídica sem processo. E essa solução jurídica sem processo vem batendo na nossa porta diariamente pelos acordos penais. O que é um acordo penal se não a solução jurídica sem processo? O acordo de não persecução penal, que alguns dizem que acabou por esvaziar determinadas pautas de discussão. É uma verdade. O Ministério Público propõe medida alternativa. Se o suposto autor do crime pretende aceitar, ele terá que confessar o fato, assistido por advogado, o acordo é submetido à homologação do juiz e, uma vez adimplidas as obrigações, extingue-se a punibilidade. Ora, é uma solução. Agora, temos problemas nos acordos penais dos mais diversos. Primeiro, como é que eu me submeto a um acordo penal se o acordo penal é pautado numa investigação que ainda hoje é inquisitória? Eu tenho um inquérito essencialmente inquisitivo. Ora, eu não tive fala na investigação. Alguns, inclusive, optam, como advogados, por não atuar efetivamente na investigação. Eu reputo atualmente um modo de proceder dessa natureza uma temeridade. Se eu não me faço presente na investigação, muito provavelmente o acordo vai estar enviesado, porque só tem uma linha, que é a linha da apuração. Não temos, ora, a contra-argumentação. Nós não temos o outro ponto de vista, né, para retratar uma vista diferente daquele ponto. E este contra-argumento permite que o promotor olhe aquele problema com um outro viés, com a outra análise, e seja mais ponderado naquela proposta que foi formulada. Mas, para além disso, o acordo penal, e eu vejo com reservas, por quê? Claro que pessoas inocentes, infelizmente, ainda hoje aceitam acordo. Ora, se na Espanha, se na Europa continental isso acontece, quem dirá no Brasil? E nós temos hoje um acordo que é um contrato de adesão. Muitos promotores entendem que não cabe contraproposta. Pô, se não cabe contraproposta, que diabo de acordo é esse? É um Não é acordo acordo. para você dizer aceito ou não aceito? Ou seja, é contrato de adesão? Que então não é acordo. Foge do diálogo. Então não é uma justiça dialogal. Aí eles dizem, não, não é bem um acordo. Na verdade, é um consenso. Eu proponho e você aceita. Aí o consenso está perfeito. Se você recusar, o processo criminal é deflagrado. Bem, mas não é bem assim, gente. Um processo criminal deflagrado traz um ônus para a vida da pessoa, ora, difícil de retratar apenas em palavras. A pessoa que é processada criminalmente, ela tem ônus dos mais variados. Eu atendi uma pessoa hoje de tarde aqui no escritório, Beth, e é um cliente meu já antigo que me trouxe uma outra demanda, e eu fazia o seguinte comentário ao final, e não é um comentário, obviamente, pejorativo, nem que eu me permita me furtar a trazer numa live. Mas ele estava envelhecido uns 10 anos, né? E olha que o inquérito dele foi arquivado. Ele não virou réu num Mas é processo. um peso, Ele né? teve o peso. A pessoa envelheceu. A pessoa adoeceu Não tem pelo dúvida. simples fato de ter sido investigada e um inquérito arquivado por promoção do Ministério Público e, à época, homologação do Poder Judiciário. Então, você imaginar que uma investigação leva ao adoecimento, quem dirá um processo criminal onde uma situação jurídica pode redundar numa condenação com uma reversibilidade só em grau de recurso? Óbvio que tem um peso muito E grande. são anos, né, Nestor? Anos. Muitos anos que, na verdade, anos que não são contados no nosso calendário usual, porque os 365 dias do nosso ano, eu estava fazendo essa conta hoje, a gente já está quase em maio, e eu ainda estou olhando para a virada do ano. Parece que o Réveillon foi outro Uhum. dia, e eu já estou entrando em maio, daqui a pouco eu viro o meio do É. ano.
Mas esse ano que pra gente é acelerado, que quando você pensa na sua vida, você olha para trás e diz, passou. Outro dia eu conheci Beth, Beth não tinha filho, não era casado, né? Ainda estava no início da vida acadêmica, como eu também, né? E anos depois já estamos aí, né, com filhos. Minha filha vai entrar na faculdade agora, né? Então, assim, o tempo passou, né? Como diz a música, Lembro como dela diz o tão Skank, né? O tempo pequenininha. passou. Pois é. Então a coisa foi muito rápido. Ora, Muito. mas esse ano meu, a vida que é muito rápida, né, a vida que passa num piscar de olhos, não é o mesmo ano daquele que é réu num processo criminal. O ano desse homem aí não Esse passa, não. não passa, né? Não, esse tempo aí é estático, né? Esse tempo, infelizmente, está congelado, porque a pessoa segue num ciclo de adoecimento, voltar numa situação de angústia, né, de depressão, muitas vezes, que a gente não consegue mensurar. Agora, acelerar o processo sem o vetor qualitativo, sem permitir que a voz da defesa seja verdadeiramente ouvida, ora, isso vai contribuir em muito pouco para o aprimoramento de um processo constitucional e democrático. Sem Nós dúvida. não podemos banalizar a justiça penal. Esse é o meu grande medo. E nós estamos seguindo hoje uma contramão, porque é um paradoxo. É como se eu dissesse, Beth, você precisa rever a sua vida econômica familiar. Ora, você precisa trazer as contas para a sua realidade de consumo. E Beth amanhã resolve ir para Nova York para poder fazer compras nas lojas mais caras do mundo. Isso é absolutamente incongruente. É o mesmo que a gente faz no dia a dia forense. Eu digo que o direito penal ele não consegue dar resposta a esse volume de demandas que chegam ao Poder Judiciário anualmente. E o que é que nós estamos então propondo? Precisamos trazer ferramentas de efetividade da justiça penal. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, o parlamento não para de trazer novos tipos penais. Não para de trazer situações cada vez mais complexas para efeito de resposta penal. E, ao mesmo tempo, eu vou desidratando o processo. Ou seja, eu tenho ferramentas cada vez menos sofisticadas de apuração de fatos, né, de compreensão da prova, de compreensão da realidade fática. Então eu vou atropelando a análise do que realmente aconteceu para dar uma resposta penal. E ao mesmo tempo eu tenho uma inflação de tipos penais. Nós vivemos no país com mais tipos penais do mundo. Então, com comportamentos que são criminalizados a cada dia. E basta a gente olhar, inclusive, tipos penais mais recentes. Faça um pequeno experimento. Consulte o tipo penal envolvendo violência psicológica. O que é violência psicológica? Tudo, tudo. É um tipo penal abstrato, aberto, impreciso. Então, basta uma notícia do fato para que o sujeito se veja indiciado por violência psicológica. Olha, e como é que eu vou conduzir esse processo? Isso vai redundar numa condenação, mas com base na proteção de um bem jurídico importante, é evidente, mas com base nesta pretensa proteção, eu vou trazer uma instabilidade, uma insegurança com o direito penal, atendendo a este reclamo, a esta pretensão social. É o direito penal que de fato vai dar essa Era resposta? que eu ia te Ora, perguntar. Precisa do direito penal para dar essa pois é, resposta. extremamente curioso. Parece que é a solução mais barata e mais simples. A solução mais barata é fazer a lei. A solução mais simples é dizer que a gente vai impulsionar o processo criminal, claro. Porque uma política pública de acolhimento, uma política pública de preocupação, de inclusão, é dispendiosa, é demorada, traz respostas a longo prazo, não são respostas, ora, que dialogam com esta pretensão acelerada, inclusive da própria política. Então, trazemos aquilo que é mais rápido e aquilo que é mais simbólico, aquilo que dá o retorno pretendido para aquele que administra o poder. E temos esta sensação de que estamos fazendo alguma coisa. Na prática, no frigir dos ovos, a gente acaba aumentando o problema. Porque aqueles que se submetem a esta odisseia da persecução penal saem invariavelmente insatisfeitos. Tanto aquele que foi processado, tanto aquela que está na condição de vítima. Então, temos Isso é aí uma uma coisa que a dupla gente vê insatisfação. mesmo. A vítima também não sai satisfeita. Ninguém sai satisfeito. E é importante, né, se a gente perguntar o que se deseja. Teve uma juíza agora do Rio de Janeiro, da Vara da Infância e da Juventude, e que ela, de maneira muito humana e cuidadosa,
ela mostrou exatamente o outro lado, conversando com a vítima de atos infracionais, o que a vítima queria. E às vezes é totalmente diferente daquilo que a gente esperava ouvir, né? Uhum. Uma pessoa que é vítima, inclusive, de crimes graves, racismo, né? Atividades de lesão corporal, ora, o bullying reiterado. E a vítima não quer que a pessoa seja expulsa da escola, que a pessoa fique aprisionada, aspas, que tenha alguma medida restritiva de liberdade. Nada disso. A vítima quer que aquele processo seja um processo, aspas, de uma pedagogia e de evitar o grande mal que talvez seja a prova, a constatação cabal de que da forma como nós estamos conduzindo o sistema, estamos indo para o lado oposto ao desejado, que é pacificação. Os índices de reincidência. Basta, né, melhor demonstração de que o sistema está errado do que a reincidência. Não venha me dizer que a reincidência é um desvio, ora, moral, né? Aquela pessoa é degenerada, ela é o criminoso nato, como diria Lombroso. Convenhamos, né? Se a gente olhar um pouquinho para a realidade, você vai perceber que é muito diferente. Até porque as experiências no mundo que deram certo em redução de reincidência, e uma que foi muito interessante na Inglaterra, foi o Estado promover renúncia fiscal para que as empresas elas acolhessem e empregassem os egressos do sistema prisional. Aí reduziu a reincidência. Porque a pessoa que não tem perspectiva, ela provavelmente É, volta a tranquilo. praticar crimes. É assim, Nestor, eu elementar. adoraria ficar aqui com você a noite toda, Nestor. Mas o nosso tempo. Sim, é verdade, Beth. Eu acabei me empolgando aqui, não administrei o tempo adequadamente. Não, não. Mas eu só queria te dar a oportunidade de falar suas palavras finais. O que você deseja deixar de recado para o pessoal que está ouvindo a gente aqui hoje? Quais são as perspectivas, então, aí, para esse processo penal nos tribunais? Você olha com um olhar esperançoso? Vamos lá, né? Eu queria Olha, ouvir Beth, essas suas palavrinhas finais. eu acredito o seguinte, que a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que ter uma perspectiva crítica prudente, né? Mas sempre com uma visão combativa, não aquela visão combativa onde se perde a elegância, onde se perde principalmente a educação, mas trazer sim esse espírito de luta para que o sistema ele possa ser aprimorado. Acho que isso a gente não pode perder. Se a gente deixar de se indignar, alguma coisa está muito errada. Então, esse é um ponto importante. Às vezes, você não fica indignado? Óbvio, Sim, diariamente eu fico indignado. E é por isso que eu continuo trabalhando com essa disciplina, com aquilo que eu escolhi para fazer no meu dia a dia. Se eu perder a indignação, muito provavelmente eu vou estar no lugar errado. Agora, o que eu espero de fato é que a gente tenha, né, para o ano de 2025, um aprimoramento daquilo que a gente semeou em 2024 e, sem dúvida, uma voz crítica para aquelas escolhas que foram mal feitas. Né? A expectativa hoje de discutir o processo penal, e por isso o curso do Direito Real realmente me empolga, né? O Bentes nos dá carta branca, dizer, ó, meu irmão, grave o que você entender da sua matriz e da melhor maneira possível. Então a gente fez um curso muito sério, de maneira objetiva, de maneira extremamente atualizada, com tudo que está acontecendo de fato. Tivemos a oportunidade de trabalhar a matéria do início ao fim, mas sempre com essa visão do que tem de mais novo, até para que você tire as suas próprias conclusões. Porque mesmo com as conclusões que a gente registra em sala de aula e as posições majoritárias, o olhar de desconfiança é sempre a premissa de quem quer sobreviver. E para aqueles que querem realmente o conteúdo, a absorção da disciplina, a gente tentou fazer de maneira que você tenha a visão crítica, mas principalmente a visão segura do que se tornou majoritário no recorte para 2025. Até porque 2026 a Deus é pertence. isso aí. E aí, pessoal, esse curso que é maravilhoso do Nestor, eu já tive a oportunidade de assistir. Voltando aqui, ele está com desconto para o pessoal que se cadastrar lá na página da live. Então corre lá que ainda dá tempo de vocês se cadastrarem. Tô rouca hoje, Nestor. Tô Minha vendo. voz desapareceu. Mas, Nestor, eu queria te agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome do Fernando Bentes, do Instituto de Direito Real, de que as portas estão sempre abertas para te ouvir.
que é um prazer muito grande realmente estar com você e poder ouvir tudo que você tem a dizer. Uma noite de muito aprendizado, não tenha dúvida disso. Muita saudade de você, espero revê-lo em breve, viu? Tá joia, Pessoal, Beth. obrigada Obrigado. por nos assistir, boa noite. Fiquem aí todos com Deus. Até Um mais, abraço. Nestor. Até mais. Valeu.